Arara, axé, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do momento que você está nos acompanhando, está nos assistindo. Aldeia Bate-Papo, nessa semana especial, Semana da Umbanda, e todos os dias você está nos acompanhando, conversa com um dirigente, né? Seja ele um jornalista, ora um cientista, ora um pesquisador, ora um doutor, ora uma dona de casa, enfim, pessoas que respeitam, que amam a nossa religião, que amam as religiões afro e que se dedica aí toda uma vida na caridade, no amor, na fraternidade. Hoje eu tenho mais que o prazer, a alegria de conhecer, de falar com essa jovem, que ela é muito jovem, pela sua batalha, toda a sua conquista, toda a sua jornada é grande, mas a sua ativez, a sua força de vontade, a sua garra, determinação é muito jovial, né? Que é a Cláudia Alexandre, dirigente umbandista, jornalista, mestre, doutorando, né, em ciência da religião pela PUC São Paulo, dirigente do Templo Tupinambá, né? E é um prazer estar aqui com você, minha querida. Obrigada. Axé, Saravá, sua bênção. É uma honra. Esse convite é uma honra numa semana tão importante da Umbanda, com tantas pessoas importantes para falar. Eu ter sido convidada, fico muito contente. Foi convidado e eu digo logo de cara, porque numa palestra sua sobre racismo estrutural, eu estava montando uma palestra sobre o tema e assisti um vídeo, né? E eu falei, poxa, essa é a mãe de santa, é a dirigente que a gente precisa nos terreiros. Uma pessoa simples, que tem conteúdo, tem uma palavra simples como a Umbanda traz, de humildade, ao mesmo tempo totalmente intelectual, culta, e que tem, acima de tudo, a prática da religião, né? E aí, a partir daquele dia, me tornei um fã, um seguidor, e buscando conhecer, beber do conhecimento, e surgiu essa oportunidade de a gente conversar com os dirigentes, os líderes, né, essa semana. E a gente tinha que ter a palavra de uma mãe, de uma dirigente mulher também, né, e aí logo veio você em mente. E esse papo é justamente para a gente contar nossa experiência, nosso dia a dia na religião, o cotidiano, mas as pessoas querem saber a mãe, a mulher, a filha, a cidadã, né? Quem é a Cláudia Alexandre? Olha, que pergunta complexa, né? Porque a gente não sabe como começa. Eu me sinto muito múltipla, né, nesse momento. Porque, como o senhor disse, eu não sou só uma dirigente umbandista, isso já seria muito bom, mas em volta de mim tem toda uma construção que foi necessário ser feita, né? Para me entender no mundo, eu acho. Quando o senhor disse que nós estamos num mês muito importante, nós estamos no mês de novembro de 2020, né? Um período surpreendente para nós, né, da nossa geração. Nós estamos vivendo uma pandemia, né, uma crise sanitária. Isso já nos faz mais reflexivos, né? Então eu acho que hoje a conversa vai ser sobre essa reflexão, inclusive sobre o que eu sou hoje, né, vivendo, né, como uma dirigente espiritual, sacerdotisa de Umbanda, né? O que eu tenho visto e como eu estou me construindo aqui, agora, durante essa pandemia. Esse mês de novembro também é importante porque é o mês da consciência negra, né? Nós, do movimento negro, nós ativistas, e todo o Brasil deveria ter compreensão sobre o que significa esse novembro, que nós já falamos que é o mês da consciência, não só o dia da consciência, que é 20 de novembro, mas o mês da consciência negra, porque nós precisamos falar sobre a questão das desigualdades raciais no Brasil. E é um mês onde a gente tem marcado, né, o 15 de novembro, que é a data que a gente considera como o dia da Umbanda, né, um dia reservado para as reflexões do umbandista, por conta de um marco fundador da Umbanda. Isso. E é um marco que nós, enquanto intelectuais, enquanto letrados, nós estamos revendo toda a biografia, todos os escritos, toda a construção dessa história da Umbanda a partir do 15 de novembro, né?
15 de novembro de 1908 foi a data que a gente tem como a aparição do caboclo das Sete Encruzilhadas pela primeira vez, e dentro de um momento muito importante do Brasil. E é a partir dessa reflexão que a gente vai construir uma possibilidade de rever todos os escritos, tudo que estava acontecendo naquele momento, o que foi a aparição do caboclo, o que significou um médium, né, o Pai Zélio, o que significou ele para essa história da Umbanda e, na verdade, em qual revisão que a gente pode fazer para a Umbanda que a gente está hoje. Esse refletir faz parte dessa construção que eu tenho hoje. E por que eu falo dessa construção, do que eu estou revendo hoje? Porque hoje eu me vejo uma umbandista e não só uma filha de Umbanda. Hoje eu sou uma líder umbandista. E como é que eu chego como líder umbandista, eu, uma mulher negra, né? Eu dirijo 2 casas, não é só o Templo da Liberdade de Tupinambá, mas o Templo da Liberdade de Tupinambá fica em Paraty, mas eu tenho uma outra casa, fundamos uma outra casa em São Paulo, chama Secure, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas e Terapias de Cura Espiritual, que nós trabalhamos a questão do desenvolvimento mediúnico a partir dos estudos, né, a introdução dos estudos espiritualistas, e também terapias de cura espiritual. Então, como é que eu chego neste momento? Eu já nasci numa casa, que eu digo, numa casa de bamba, né? Porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe já tinham meu irmão, que é o meu irmão mais velho, somos em 2 irmãos, e eu nasço bem no dia 16 de agosto, que é o dia dedicado ao Obaluayê, que é o orixá da minha casa, que é o orixá ao qual meu pai foi iniciado e que se tornou hoje também um dos orixás que eu carrego no meu ori, na minha cabeça, na minha coroa. E quando eu nasci, essa era uma casa de um militar casado com uma dona de casa. Meu pai, Luiz Alexandre, hoje está com 88 anos, a minha mãe faleceu em 1988. Era uma dona de casa, dona Olívia, ela era a dona da casa mesmo, ela que comandava tudo. E foi assim que eu fui me construindo. Então, numa casa em que já tinha um assentamento para orixá, meu pai foi iniciado no candomblé, o candomblé da Bahia, de uma nação chamada Nagovodunce, que é uma nação que não está aqui no Sudeste nem no Sul, está exatamente no Nordeste, na Bahia e no Recôncavo Baiano, não está nem em Salvador, a gente não encontra terreiros de Nagovodunce em Salvador, mas é uma das nações mais antigas que a gente vai encontrar no Recôncavo, e o meu pai é iniciado para essa nação, nessa família, o Ilê Axé Ogodô Dei, uma casa de Xangô, e quando eu nasci, meu pai já tinha essa configuração do axé dentro da minha casa, já tinha assentamento de orixá aqui, então eu não tive escolha, e ainda bem que eu não tive escolha, eu digo. Eu fui muito bem recebida. Hoje eu sou uma das herdeiras. Então, eu passei a minha infância como uma menina negra que ia para a escola e não tinha essas referências sobre a negritude. É por isso que eu iniciei falando sobre 2 coisas importantes que estão acontecendo nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, que está dedicada a essa minha construção, a esse meu lugar, e a Umbanda, né? A Umbanda, ela vai acontecer para mim, eu era uma criança que todo mundo já olhava assim, o que essa menina tem, né? Porque eram sonhos, eram visões, eram visitas que eu tinha, que só eu via, e que só vinham me visitar e só conversavam comigo. E o meu pai, ele tinha uma questão desde quantos anos? Desde que 4 anos de idade, que eu consigo... assim, ninguém me falou que era 4 anos de idade. Eu desde sempre sei que aos 4 anos de idade eu começo a ter essa percepção de que tinha algo a mais e que só eu estava vivendo ali. Porque eu chorava, porque eu contava, porque eu tinha muito medo. E isso foi até os 16 anos. Por que é que eu não sou iniciada no candomblé tão cedo? Porque a casa do meu pai, a família de axé era de Salvador, era da Bahia, do Recôncavo Baiano. Nós moramos em São Paulo, divisa com Taboão da Serra.
E o meu pai e essa família visitava o meu pai uma vez por ano para fazer as obrigações do candomblé. Então, o meu pai achava que me iniciar para uma nação que estava tão longe podia ser que me levassem para lá. Se me iniciasse, eu acontecesse algum problema comigo, ele ia ter que me levar para alguma casa aí em São Paulo, e ele não confiava, e ele sabia que aqui não teria a nação dele. Então, ele fez de conta que não estava percebendo. Aos 16 anos, e eu dando problemas, e problemas bem às vésperas de eu entrar para a faculdade de jornalismo, os problemas se agravaram. Minha mãe conversando com uma vizinha, tem sempre uma vizinha que benze, que o bairro todo vai na casa para pegar um chá, para falar dos problemas. E essa vizinha, Dona Maria, falou para minha mãe: olha, a Cláudia é médium, precisa cuidar, porque senão. E eu já estava, né, muito Sim, medo, já estava dando muito problema. O problema era mais esses medos, esses pesadelos e tudo mais, que eu acho que muitos médiums sim, começam com esses sinais, né? E aí minha mãe decidiu conversar com um tio meu que estava frequentando um terreiro de Umbanda. Eu nunca tinha pisado num terreiro de Umbanda. Não me lembro da minha mãe, da minha família ter entrado no terreiro de Umbanda. Eu acredito que sim, ela com meu pai, através dessa mesma sim. vizinha. E quando eu chego lá, um pouquinho antes de eu chegar lá, eu sofri um pequeno acidente atravessando a rua, um carro encostou na minha perna e aquilo causou um grande problema. Fui para o médico, a perna inchava, um diagnóstico de talvez uma trombose, amputação de perna, foi um caos e não estava acontecendo nada. Aquelas coisas que acontecem mesmo, né? E aí a Sim. minha mãe falou com esse meu tio e eu fui levada para esse terreiro que ficava no Piqueri, na rua Águas Claras, ali em Pirituba, e lá eu fui acolhida pelo caboclo Catumbi. Era a casa de pai cigano da mata, cigana Dalva e caboclo Ventania. E aí, quando eu cheguei nesse terreiro, com muito medo, tive um diagnóstico de um problema realmente espiritual. O caboclo Catumbi é que cuidou do meu problema. Ele marcou 7 sextas-feiras para que eu retornasse a esse terreiro. Na sequência, eu entro na faculdade de jornalismo, então a gente se dividia entre estar no terreiro, foi muito perto da minha entrada na faculdade, os meus pais me levarem no terreiro e eu ser atendida lá. Até que na 7ª sexta-feira, o caboclo Ventania do pai Wilson, que ficava lá no fundo, cuidando das pessoas, ele saiu e foi até onde eu estava com o caboclo Catumbi. No último dia, quando eu achei que, olha, a partir de hoje a gente não precisa vir mais. Era essa conversa no carro indo para o terreiro. Hoje é a 7ª sexta-feira, conseguimos, a partir da semana que vem já não precisamos mais vir para cá, e aquela coisa toda. E esse caboclo se abala de lá e vai e para do meu lado e conversa com o cambono. Eu vi a conversa, mas eu estava de frente para o caboclo, ele falando aqui do meu lado. E aí eu sei que chamam a minha mãe, aí eu vejo a minha mãe passar aí lá no fundo, onde estava o seu Ventania. E o seu Ventania ali já estava contando para ela qual que seria o meu caminho. E a partir daquela sexta-feira eu me tornei filha da casa do seu Ventania. Fiquei lá por 10 anos, até que eu já estava formada, ele já tinha começado a ficar doente, seu Wilson era cardiopata e depois teve um agravamento da diabetes, teve amputação na perna e acabou falecendo. Ele faleceu em 2014. Desculpa, ele faleceu em 2006. Tá. E antes disso, eu já estava afastada do terreiro, porque ele acabou se afastando, era um terreiro bem pequenininho ali, e a família acabou não continuando. E eu achei que, saindo do terreiro, nunca mais aconteceria mais nada, né? O terreiro fechou, eu não estou mais lá, e aí eu comecei a deslanchar na minha carreira enquanto jornalista, comecei a trabalhar com sambas, me tornei meio que uma especialista na cobertura do Carnaval de São Paulo pela rádio, né? O rádio foi sempre meu melhor espaço de trabalho, embora eu tenha trabalhado em rádio, TV, Essa época jornal, que surgiu como revista. radialista.
Eu surgi como radialista um pouco antes, em 1992. Em 92, que também foi um momento muito especial para São Paulo em relação à música no rádio, que foi quando estoura a onda do pagode, né? Sim. E a rádio que me convida, depois de eu ter circulado por outras emissoras de São Paulo, se tornou a principal emissora de São Paulo. E eu Sim. fiquei anos em primeiro lugar, foi uma virada na minha vida, foi incrível eu me ver, né, nesse lugar no rádio, com esse destaque, e foi um grande sucesso. E foi o que fez com que eu achasse que aquela minha vida na Umbanda, ir no terreiro todas as sextas-feiras, porque lá as giras eram de sexta-feira, salvo algumas festas que aconteciam no sábado, a ida à mata, no final do ano, em dezembro, nós íamos para a praia, para o litoral sul. Nós não íamos para a Praia Grande, íamos para acho que é Vila, acho que era Vila Tupi, Vila Tupã, não me lembro, ali no litoral sul, próximo à Praia Grande. E Sim. eu achava que essa vida na Umbanda, naquele momento, ela tinha sido uma passagem. Para você ver que, assim, naquele momento, o que era a Umbanda? O que eu aprendi ali no terreiro do seu Wilson? Primeiro, toda a minha construção enquanto médium de Umbanda. Ele tinha vindo de uma trajetória na Umbanda também tardiamente, né? O meu pai de santo, seu Wilson, ele abre o terreiro, ele já tinha 42 anos, sem nunca ter tido uma manifestação de Umbanda. Tinha alguns problemas que ninguém tinha dito que era de Umbanda, até que ele tem a manifestação desse caboclo do seu Ventania e que avisa a missão que ele tinha de abrir o terreiro. E ele não tinha Curiosamente, a primeira entidade, caboclo, que me orientou, deu uma orientação, isso há 26 anos atrás, era Caboclo Ventania. Ai, que maravilha! Ai, me arrepiou! Fiquei arrepiada! Caboclo Ventania. Fiquei arrepiada. Isso foi em 97, eu acho. 96. Então, eu um pouquinho antes eu tinha chegado lá. Eu já estava batizada por ele. O caboclo Tupinambá, ele se manifesta 2, 3 anos, Deus já ter vestido branco, né? Desde que o Ventania diz, ela precisa vestir branco, que era assim que eles falavam, né? Precisa vestir branco. E aí eu já vou para o desenvolvimento e eu ter falado que em 2 anos ele já estava coroado, que lá era a coroação de caboclo, e a partir dali o caboclo dava nome, eu fiquei quase 1 ano sem saber exatamente qual que era a entidade que estava ali tentando se aproximar, até que chega o dia e o Tupinambá se apresenta, diz que é ele, e aí passa a trabalhar no terreiro. E aí fiquei lá quase 10 anos, quase 10 anos, e aí eu pensei que tinha interrompido. Vou para minha carreira. Um belo dia, depois de acho que uns 2, 3 anos, Tupinambá se manifesta de novo em casa, chama meu irmão e manda avisar que a folga tinha acabado. Que agora que eu tinha um caminho, sim, no que eu estava fazendo. E aí você estava com um programa de rádio seu. Pois é, o meu primeiro emprego no rádio, e eu já estava na Umbanda, foi em final dos anos 80, de 88 para 89, quando eu sou indicada para uma vaga na Rádio Gazeta. E eu fiquei toda feliz, e quando eu chego lá na Rádio Gazeta, quem me recebe é Evaristo Carvalho, um apresentador negro, que isso já me surpreendeu. Quem estava precisando era um jornalista, radialista, um homem brilhante no jornalismo e no radialismo principalmente, e ele que me recebeu porque estava precisando de uma repórter. Eu fiz um estágio, depois fui para a reportagem, fui efetivada muito rapidamente. Evaristo Carvalho abriu as portas para mim, e é por isso que o samba entra na minha vida profissionalmente. Ele fica mais afetiva a minha relação com o samba quando o samba me coloca nesse percurso. Está se deslanchando como radialista,
Veio o Eu já caboclo. estava, eu já estava no pico do sucesso quando ele se manifesta novamente. Já estava parada algum tempo, muito pouco tempo do terreiro, e ele Tá, diz que as coisas teriam que continuar, que eu tinha um longo caminho, sim, né, no que eu tinha escolhido nesse mundo todo, mas que da espiritualidade eu não poderia fugir. E aí foi uma surpresa para mim, e aí que eu começo a despertar que tem algo mais. Eu achava que a Umbanda era só o terreiro do Pai Ventania, né? Até porque é o que eu ia falar, a educação no terreiro do Pai Ventania era aquele da família juntinho. Quando ele se inicia, se torna um pai de santo da Umbanda, era aquela época em que os terreiros não se visitavam. Houve uma época em que a Umbanda não falava em união, né? Ficava cada sim, um no seu terreiro. Inclusive, nós não éramos autorizados a visitar outros terreiros. Uma das sim. primeiras coisas que Tupinambá fez antes dele falar, nós temos um caminho, pede para ela circular, eu que estou dizendo, né? Pede para ela correr mundo e conhecer e saber as coisas, não para copiar, não Sim. para criticar ninguém, mas para saber que nós existimos. Ela precisa saber, porque na minha cabeça, não que eu não tivesse sido educada para olhar a Umbanda, mas a gente olhava para dentro, né? Sim. Tinha as aulinhas, ele levava apostila, explicava o que era pembo, o que era vela, o que era ponto riscado, o que era ponto cantado, os E pontos que a gente tem também cantava. aquilo, né? Tem toda a sensibilidade que traz, como filha de Oxum, como uma filha já de um babalaô, né? Tem toda essa missão espiritual que vem no Eu espírito, mas tem tinha o algo lado mais. crítico de jornalista, né? O lado de pesquisa, de querer saber isso, Isso. fundamento, por que daquilo, se é assim mesmo, se não é, né? E o gostoso Tinha a da Umbanda, inquietação. o que eu acho bonito na Umbanda que eu falo, você pode estar aqui em São Paulo, no bairro X, e vai lá para o Rio de Janeiro, no bairro Y, e você nunca teve contato com aquele sacerdote, e depois de meia hora de conversa, poxa vida, meus caboclos também faz a mesma trajetória lá em casa, né? Você vai no Rio Grande do E Sul, vai na Bahia, exatamente. isso que é bom. Então, quando o caboclo Ele me Tupinambá fala despertou. isso, ele Ele me fala, vai despertou lá para isso. confirmar, tirar as dúvidas, né? Ele me despertou para isso, para eu olhar que tinha um universo dessa espiritualidade, dessas tradições acontecendo. Eu não tinha sequer naquele momento contato com o candomblé, né? Porque o que o meu pai faz até hoje, é uma tradição tão fechada também, e ele não envolvia a gente, né? Nós passávamos banhos, tá em obrigação, assim que entra, por ali que sai, mas a gente não era envolvido, até porque por todas aquelas preocupações que ele tinha dos Todo filhos estarem cuidado, envolvidos. todo zelo, É, né? e assim, imagina um militar na década de 50 para 60, iniciado aqui em São Paulo, a família lá na Bahia, e ter que estar reservado. A gente não contava para ninguém, né? A gente entrava e saía, não conta, se põe aqui o fiozinho e esconde, vai e fica quieto. Então, tinha essas reservas, tinha esse tipo de proteção e de preocupação com o preconceito, né? Sim. Então era isso, então foi assim. Quando ele retorna a manifestar e diz que eu tinha essa missão, e ele desenha exatamente o que eu estou fazendo hoje, o que eu sou hoje, ele avisou e falou: é assim, e eu não duvidei. Eu falei: bom, que coisa, tá de volta, é assim, não sabia, né? Então, e aí saí para fazer primeiro essa corrigida, como ele disse. Fui conheci outros sacerdotes, muitos terreiros, fui conversar, busquei livros, os livros me colocaram em choque, né? Eu já era uma formada em comunicação social e vi que tinha uma literatura altamente preconceituosa,
de um bandista com preconceito com a própria religião, com as próprias entidades que manifestavam, a questão da pombagira e do Exu, que sempre foram tão tabu, e nos livros te assustavam muito mais do que te informavam. E aí eu fui me construindo muito mais nesse período, até montar o terreiro lá em Paraty, e escolher Paraty. O terreiro começa, é assim, a gente sempre fala, ele tem uma coisa que é espiritual, que é quando ele fala, vamos buscar a minha casa. E aí, imagina que nós moramos em São Paulo, próximo a Taboão da Serra. E as pessoas perguntam, como é que vocês foram parar na cidade de Paraty, né? O meu irmão foi feito meio que o de escudeiro de Tupinambá, né? Ele é um numerólogo também, filósofo. Alexandre, né? Exatamente, um estudioso, ele tem 4 livros publicados sobre numerologia, também, que era um também cético também. Acompanhei já faz um tempinho. Ah, que bom. E ele, um cético num primeiro momento, mas o encontro dele com o Tupinambá foi muito forte. O Tupinambá fez ele acreditar, porque disse que precisava da crença dele e do braço dele para que se concretizasse a obra que viria. Eu meio que, não que eu não acreditei, mas eu falava, eu nunca pensei em ser uma sacerdotisa, eu nunca pensei em ter um terreiro. Como é que vai ser isso? Ah, não, nós nem temos dinheiro para montar uma casa. Eu achava que era uma coisa material, né? As pessoas olham uma religião como a Umbanda com tanta carga simbólica e acham que é tudo material, né? E, na verdade, tem uma força espiritual, uma força de onipresença que a gente não consegue descrever. E é essa força que fez eu montar o terreiro que hoje está na cidade de Paraty. São 4h30 para chegar lá. Nossas giras são só aos sábados, uma vez por mês, e uma vez por mês eu faço um desenvolvimento em São Paulo só para a corrente mediúnica, que é preparada para o ritual seguinte, que acontece em Paraty. E uma vez por mês nós chegamos no terreiro, fica no meio da mata, ao lado de uma cachoeira, de frente para a Estrada do Mar, e é maravilhoso o espaço, é maravilhoso, eu sou apaixonada por aquele lugar, aquele lugar é muito mágico e é muito bonito. E você imagina que a gente, quando ele fala que era para a gente buscar a casa dele, aí que tinha que ser com mata, que tinha que ser perto da água. E aí nós ficamos, acho que uns 3 anos, fomos para Paranapiacaba, fomos para Embu das Artes, a gente foi em todos os lugares. As histórias se repetem, né? As histórias se repetem. Nós começamos assim, não colava. A gente também sempre fazia trabalho nas matas, até que hoje a aldeia tem lá em Jarinu a roça, né? Que é uma chácara, que também tem a mata, tem um barracão, você está convidado, e todos, no momento... muito obrigada. Muito São obrigada. 300 metros e na terra, como a gente fala, como a gente brinca, como as entidades gostam, como é necessário. E a gente também passou por essa mesma peregrinação, há 2, 3 anos procurando, vai aqui, vai ali, né? Muito parecido. Caminhada. Mas isso já foi que ano que começou a surgir lá? A peregrinação começou de 2002 para 2003. A gente chega em 2003 para 2004 em Paraty. E eram sempre indicações de amigos. Olha, tem um sítio de um amigo que vocês podem fazer. Aí a gente ia. Ah, tem até um rio perto ali. Aí a gente ia. Aí o meu irmão, conversando com uma amiga, ela falou sobre Paraty, que Paraty tinha muitas reservas naturais, a beleza que era a cidade, que era para ele dar uma olhada. Eu falei assim, imagina, Paraty, pode ir, né? Aí ele foi e falou, Cláudia, você precisa ver, porque tem o mar, tem o rio, tem tudo que a gente precisa. Nesse ano, a gente vai até lá fazer as oferendas para o caboclo. E aí eu fui, aí eu cheguei, depois de uma viagem longa para chegar lá, porque assim, quando você vai pela primeira vez, parece que fica mais longe, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, tá bom, né? Agô, meu caboclo, a gente vai fazer tudo isso aqui, mas não vai ser aqui, né? Mas diz que quando ele chegou, ele bateu no chão e disse, aqui é a minha casa. Mas até a gente realizar que ele já estava dizendo que era ali, a gente não tinha como imaginar que essa coisa tão mágica ia acontecer.
E aí eu sei que, de repente, o lugar que a gente foi posto para vender e foi oferecido para o meu irmão, o terreno. Aí o terreno era um pedaço, aí a pessoa que estava do lado, o dia que a gente foi ver um pedaço, chamou meu irmão e falou: olha, aqui esse pedacinho eu também estou querendo vender. Aí a gente ficou mais perto da cachoeira. Eu sei que quando a gente viu, estava com terreno. E quando a gente viu, já tinha feito a construção. Também é chão de terra, tudo natural, o telhado é de sapê, as estruturas são de madeira, as madeiras foram trazidas da região. As pedras do muro foi tirada do próprio terreno. Eu sei que quando a gente viu, a gente estava com o templo de Umbanda da Liberdade Tupinambá construído É a e com a simplicidade da supervisão. Umbanda, mas com a força que tem dos orixás, dos guias, né? A garra e a energia dos caboclos, né? Exatamente. E eu Cada não era iniciada ainda para o candomblé. É tá. ele que um belo dia diz, avisa para ela que tem lá atrás algo para ela buscar. Eu falava, mas vou buscar lá atrás. Daí tudo, de repente, já encontramos a família que foi a mesma família que iniciou já netos e bisnetos dos que iniciaram meu pai. E aí, quando eu vi, eu estava entrando também para a iniciação, porque os búzios disseram que eu carrego a herança da casa, essa ancestralidade toda foi passada para mim. Tinha que trazer tudo isso. E aí, quando que, claro que nessa militância toda, esse idealismo, essa busca, né? Quando começa essa vontade, essa militância, né? De se envolver, né? Porque é a coisa de não só participar ali, de estar escrevendo, mas dar a cara, né? Como diz, se expor, colocar seu ponto de vista, manifestar sua opinião, não só no sentido de defender o negro, né? A mulher, mas eu vejo que você milita em várias áreas e está sempre ali com a bandeira. E não é uma coisa política que a gente pode dizer estar envolvido em um partido. E não é só também a bandeira da Umbanda, da religião, Não é, não né? é. O que É um faz eu chegar até em ativismo. você é sentir realmente esse amor que está por trás disso, no sentido de pensar na causa maior que é o ser humano, né? E quando começa isso? Então, começa quando o Tupinambá faz a manifestação e diz que eu tenho que caminhar. Foi tão incrível que ele aparece, na verdade, ele se apresenta para o meu irmão, porque ele estava a todo momento comigo. Não só ele, como todas as entidades que eu trabalho. Mas é quando ele faz esse anúncio, ou esse aviso, ou dá essa ordem para que eu retome meu caminho, as coisas com esse ativismo, ele começa a acontecer. Em 99, eu sou chamada pelo governo federal, na época era Fernando Henrique Cardoso, para trabalhar na Fundação Cultural Palmares, aliás, prestar um serviço, seria um serviço de 3 anos para o governo federal, para ajudar a sistematizar as pré-conferências para a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, que foi em 2001 em Durban, na África do Sul. Esse foi, eu acho que, um primeiro grande missão que eu recebo de grandiosidade, que eu tenho muitos trabalhos que me orgulho. Um deles é esse para a Fundação Cultural Palmares, de 99 a 2001, quando eu fui assessora especial para essas pré-conferências de combate ao racismo. E quando eu vou para Brasília, e eu ia e voltava, minha filhinha era pequena, eu tenho a Rubiá, que hoje está com 22 anos, eu ia e voltava, e também eu não entendia como é que eu tinha chegado até ali. Eu entendia que eu tinha sido indicada, foi a presidente da Fundação Cultural Palmares naquela época que pediu para me localizar em São Paulo, porque tinha me conhecido do jornalismo. E ela queria pessoas negras que ela realmente reconhecesse o trabalho, que ela admirasse e confiasse no trabalho para assumir postos importantes nessa preparação do Brasil para essa Conferência Mundial de Combate ao Racismo, que muda radicalmente as discussões sobre o racismo no Brasil. Um racismo que eu não percebia, mas sofria ele, que eu não tinha sido construída para me defender contra ele, eu tinha só o que eu sentia, o que eu via, eu tinha o meu corpo e as minhas experiências em relação
a discriminação. Mas eu não tinha esse debate conceitual, político. E eu pude encontrar, Pai Elias, com os grandes intelectuais pensantes da causa étnico-racial do Brasil nesse trabalho em Brasília, porque foi esse trabalho que foi levado para a Conferência Mundial, e quando chega na África do Sul, o Brasil se reconhece e assume o racismo, as desigualdades raciais que aconteciam entre brancos e negros no país. A partir dali, eu volto desse trabalho totalmente reconstruída, ou, na verdade, com outro olhar para o mundo, para mim, né, com as pessoas que eu conversei, com tudo que eu pude lidar, a posição que eu fui colocada como uma assessora especial, e eu muito jovem, e foi o que me despertou para essas causas da justiça social. Essas causas da justiça social que vão além do racismo, vão além do sexismo, né, mas vão com um olhar muito especial para as desigualdades, eu começo a construir sem perceber desde lá do terreiro do seu Wilson, porque lá a gente já discutia sobre as desigualdades, as injustiças que aconteciam, rezávamos para coisas como rebelião na penitenciária, acidentes nas estradas, quedas de avião, a gente estava sempre pensando nessas vítimas, nessas consequências, o quanto a gente queria o melhor e o acolhimento para essas pessoas que sofriam. Então, aquilo já me despertou. Eu me construo na Umbanda olhando esse acolhimento e me vejo hoje como uma sacerdotisa, uma dirigente de Umbanda, com essa missão de olhar essas diferenças, de olhar essas desigualdades e essas injustiças. Então, e aí eu vou para esse trabalho na Fundação Cultural Palmares e encontro realidades no Brasil, porque na época eu viajei para 23 capitais e tive contato em nome do governo brasileiro com grandes lideranças da questão racial no Brasil, e eu vim reconstruída, reformada desse trabalho de Brasília e começo a fazer uma intersecção. Então eu começo a colocar todo aquele aprendizado no meu trabalho enquanto jornalista, e aí eu me assumo trabalhando com as questões raciais e também com os sambas em especial, e vejo a história do samba, a história social do samba muito parecido com a história social da Umbanda, e coloco todo esse aprendizado para me construir enquanto uma dirigente de Umbanda, para que a Umbanda que eu praticasse, para que a Umbanda que eu ensinasse, porque nós estamos, né, pai, você sabe, no Sim. papel de orientador, de educador, né? Nós também aprendemos muito com nossos filhos, aprendemos muito com assistência. A assistência faz os nossos terreiros serem atravessados por realidades que estão fora do terreiro. Na verdade, a gente conhece os problemas sociais a partir do que chega pela assistência. E esse meu olhar para tudo isso, ele é construído a partir da minha vivência. E quando a gente fala, ainda tem um receio, né? Na verdade, falar sobre o racismo, falar sobre essa coisa do preconceito, a gente está muito ligado a intolerância vai muito além da cor da pele, essa é uma realidade ainda, é a verdade. Né? Que a gente cresceu de lá até aqui? Aí depois a gente volta lá na mãe, né? Mas assim, aproveitando que a gente veio da consciência negra, o que a gente tem crescido? Ou você acha que a gente está ainda muito, muito devagar, patinado? Olha, eu vou falar como umbandista, porque eu acho que a Umbanda precisa discutir todas as questões relacionadas à injustiça, né? A Umbanda precisa, quando a Umbanda passar a refletir e discutir sobre todos esses problemas, eu acho que o olhar para quem chega nos terreiros, seja filho, seja assistência, esse olhar ele vai corresponder à função da Umbanda. Eu acho que a Umbanda, ela é uma religião que, como poucas, porque eu não posso falar de todas,
mas das religiões de matriz africana, não só a Umbanda, como o Candomblé, acho que a categoria afro-brasileira, afro-indígena, ela tem essa função e ela tem esse poder de mostrar a harmonia das diferenças. Então, assim, quando você olha um terreiro que tem nas suas forças a presença da energia do caboclo, o que é o caboclo, né? Dos pretos velhos, das crianças, que tem os malandros, os baianos, os boiadeiros, que tem não só a representação social desses marginalizados, mas a força da tradição indígena e africana com o olhar para a natureza. Então, eu acho que quando a gente se aproveitar do que realmente é a essência da Umbanda, a despeito dessa, exatamente, a despeito dessa literatura, essa literatura que é hegemônica, essa literatura que segrega, que é preconceituosa, ela não representa a Umbanda. Então, eu acho que a Umbanda tem essa função de nos ensinar, na essência, a melhorar a relação das pessoas. Então, eu acho que o que a gente caminhou? Os nossos guias trazem esse papel, né? Para ele, quando está dentro do terreiro, e é isso, né? Não é aquela coisa de pai. Quando a gente pensa num dirigente da Umbanda, no Candomblé, quando você procura ali aquela pessoa que está embasada, e eu costumo dizer que nós somos marionete na mão do plano espiritual, né? A gente imagina que a gente conduz, mas eles vão conduzindo, e quando você pega ali pessoas que realmente servem a vontade do plano espiritual, dos guias, dos orixás, das entidades, esse pai acolhe, esse pai cuida, né? E aí não importa se é negro, se é branco, se é gordinho, não gordinho, a classe econômica, até porque a gente já entra, tira o sapato, né? Ou coloca um branco, já começa a coisar todo mundo, e aí vai acolhendo. Então, eu acho que é isso que a gente tem a ensinar, mas a gente precisa olhar, exatamente, a gente precisa olhar essas diferenças e dizer para essas diferenças que ali a diferença dela é uma riqueza. Né? Mas aí tem que ter um cuidado, porque tem aquela coisa, o negro, se ele fala é porque ele é negro, o branco, aí ele não tem o poder de fala. Eu acho que não, todos nós temos que falar, e falar desses temas, não que agrega para crescer, e sim, porque ainda é um tabu muito deles, justamente por não se falar. E quando você fala o assunto, não é que ele aumenta, simplesmente as pessoas mostram a cara. Né? Porque muitas vezes... Exatamente, porque hoje a gente fala que não basta você falar que não é racista, você tem que ser antirracista. E muitas vezes você é racista e não sabe que é racista, porque você está em cima de um privilégio que você acha que aquele seu mundo é o único mundo. E que você está tão acostumado... Os filhos ensinam muita gente, não só os filhos biológicos, como os filhos do terreiro. A minha filha biológica fala isso muito para mim. Pai, cuidado com essa fala, cuidado com isso. Então, é isso. Então, tomar os cuidados. Porque a gente, até muito pouco tempo, eu vejo que a gente, desde sempre, a gente mostrou as diferenças, desde sempre a gente gritou por conta da desigualdade, a gente avisou, a gente precisa ter direitos iguais, mas, neste momento, a gente está vivendo uma nova onda da discussão sobre a necessidade de que o racismo ele é um crime e ele não pode existir. Mas não só o racismo. O senhor pode ver que quando vem essa nova discussão, desde que aconteceu alguns meses atrás a morte daquele homem negro nos Estados Unidos, o George Floyd, e aqui no Brasil e em outros países se levantou a bandeira da questão da democracia e racismo, e se nós somos um país da democracia, o racismo não pode existir, senão a gente não vai viver direitos iguais, não seremos sujeitos de direitos plenamente, a gente voltou a discutir. E quando a gente volta a discutir sobre a questão das desigualdades, sobre a questão do racismo, a gente traz um novo dado, que é questionar os privilégios, fazer com que pessoas não negras, as pessoas brancas, revejam seus privilégios e sintam falta de não ter um mundo igualitário. Né? A sua televisão... tese mestrada é sobre o racismo estrutural, né? Não, a minha tese não é sobre o racismo estrutural. Eu faço discussões
sobre o racismo na estrutura da Umbanda, né? Tá. Aí eu falo sobre a história social da Umbanda. A minha dissertação de mestrado foi sobre samba e religião numa escola de Sim, samba. E aí eu vou falar sobre um candomblé que é praticado por uma escola de samba em São Paulo. E aí eu vou dizer que as matrizes africanas, elas não se desconectam. Você vai ver traços de religião na capoeira, no maracatu, na festa do boi, na festa do congado. Você vai ver nas escolas de samba traços dessa religiosidade que nada mais é a forma tradicional e livre de viver e do bem viver que a matriz africana traz. E no meu doutorado agora, a tese é sobre matriarcado e Exu. pois é, e, na verdade é uma maneira, pelo pouco que eu li, falar da uma qualidade feminina, né, de Exu. Exatamente. Na verdade, não é uma qualidade feminina de Exu, mas eu estou falando a relação, porque assim, eu volto em África para saber o sentido e o que era a mulher em África, e como Tá, ela perde toda a soberania e poder a partir do patriarcado. E eu vou sim, dizer que a mulher africana, essa que dá a, a, o sentido da ressignificação dos valores civilizatórios aqui no Brasil, antes da abolição e no pós-abolição, ela foi demonizada, tão demonizada quanto foi Exu. Então, eu vou fazer essa relação e vou dizer que em África a gente tem o poder do princípio feminino e masculino de Exu, e que aqui no Brasil a gente vai ter um Exu 100% masculino, sendo que sim. tem um feminino de Exu que vai saltar em outras denominações, mas que nesse candomblé que cultua o orixá, a gente tem ele com dominação essencialmente masculina. Então Sim. eu vou discutir como é que esse matriarcado ele negociou com essa dominação masculina de Exu e por que em muitos terreiros esse feminino de Exu ficou ocultado nos terreiros iorubás, porque eu estudo candomblé, não estudo umbanda. Para umbanda está resolvido com a presença da pombagira, com o candomblé de nação Angola está resolvido, esse feminino de Exu está ali, de légua está ali, mas a gente não tem isso desde sempre ali dentro dos candomblés iorubás de origem nagô, e aí eu vou problematizar essa relação matriarcado, Exu e feminino de Exu, aonde estão. A gente está na semana do dia 15 de novembro. Nessas conversas, eu conversei com o Diamantino, nosso amigo, Diamantino Trindade, que é um dos maiores historiadores da Umbanda, e ele trata as Umbandas como liturgias, vamos dizer assim, né? Umbanda esotérica, mística, branca, sagrada. Como a senhora vê essas liturgias na Umbanda? Eu acho que são possibilidades de leituras que a Umbanda ela possibilita. A Umbanda é uma religião altamente democrática, dinâmica, e ela está ligada à dinâmica social brasileira, dessa estrutura social brasileira. Então, na movimentação dessa sociedade, outras possibilidades, e a Umbanda é a religião onde ela vai abarcar essas possibilidades de relações e da relação do homem com a religião. A Umbanda, ela possibilita isso, por isso que a gente diz que é a religião mais democrática que existe. A gente também trabalha uma questão da Umbanda, que é a Umbanda na sua pluriversalidade. Ela é muito plural, Sim, cada terreiro é um pedacinho desse complexo gigante que é a Umbanda, né? sim, A Umbanda que ela está mais versada para o ambientalismo, a outra está mais versada para o catolicismo, sim. algumas estão mais versadas para as tradições de matriz africana, para o culto do orixá. Aí Jamil Rashid diz que é o universalismo da Umbanda, né? Toda E universalidade. hoje a gente fala hoje da pluriversalidade. A gente vai além porque É, tem outras denominações que estão dentro da categoria Umbanda que a gente vai encontrando por aí. Eu encontrei uma vez uma Umbanda que é feito por freiras.
não freiras na corrente mediúnica, mas os espíritos que baixam no terreiro Sim. são de freiras católicas. E é uma Olha. umbanda. E aí Sim. você não pode dizer que ali não é umbanda, porque Sim. tem um altar, tem o cântico, tem o atabaque, mas as entidades que baixam são freiras. Isso é uma evolução. A gente há de convir que isso em 2020, a grande maioria dos dirigentes compartilha desse raciocínio, né? Tem um atabaque, é Umbanda, se não tem um atabaque, mas está ali fazendo caridade, é Umbanda. Isso se deve muito à tecnologia, à mídia, à internet, à globalização da tecnologia. A gente, na verdade, tem, logicamente, a questão da globalização, das novas tecnologias que nos unem, né? Que faz com que a gente conheça mais uns aos outros, mas eu acho que essa possibilidade de ser pluriversal da Umbanda já está ali no nascimento dela, quando se apresentam um caboclo e um preto velho. Eu acho que essa revisão que a gente tem que fazer na Umbanda é a gente entender que toda a ordem, de que ela acolheria realmente os desvalidos, os marginalizados, estava ali naquela ordem, mas na ordem espiritual, não na ordem material. Então, quando o homem vai disputar poder sobre a religião, também na Umbanda isso aconteceu, quando o homem vai querer unificar, mas também não consegue unificar, porque ela não veio para... Exatamente, ela não veio para ser padronizada. Quando nós disputamos espaço e a gente fica nessa disputa, e na verdade não é uma coisa nossa, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava isso lá atrás, os templos não tinham placa, né? E nós somos bem mais que nós pensamos, né? Exatamente. Existe, nossos terreiros estão se conhecendo há pouquíssimo tempo e a gente já existe há décadas, né? Praticando paralela à mesma caridade, mesmo sentido. Exatamente. Porque antes a gente não tinha sequer placa nas portas, né? Era aquela coisa... aquela o meu não tem placa até hoje. Também não tem placa. E que a gente evolua para não precisar ter placa nas portas das religiões, né? Do santuário, das igrejas, e aí sim nós vamos estar todo mundo uma conjunção só. Mas é um processo ainda de evolução longo, eu acredito aí, talvez a nossa geração nem as próximas assiste, mas esse é o caminho. Nós estamos numa semana bastante importante também para as nações, para todas as capitais, as cidades que estão elegendo prefeitos, vereadores. Política, religião, ciência, caminha junto? Política, religião, ciência caminha junto e um pouco mais, porque fazem parte da construção da sociedade. Então, a gente não pode vislumbrar a sociedade, a construção a partir do cidadão na sociedade sem a participação na política. Eu acho que, assim, vendo todos os períodos que a Umbanda passou, embora houvesse muitas disputas, muitas negociações, muitos problemas nessa relação com a política, mas se você for ver o período da década de 60, 70, quando a gente tem um grande auge da Umbanda, era quando ela realmente disputava espaço na política. Isso logicamente, trouxe muitos problemas, mas trouxe um avanço para a Umbanda, para conquistas que nós tivemos de territórios. Então, eu acho que a gente, enquanto umbandista, dizer que a gente faz religião e não faz política, que a gente faz religião e não discute sobre justiça, e não discute sobre questões que nos atravessam no dia a dia, é distanciar dos nossos direitos. Se a gente não estiver no poder, eu não tenho nenhuma pretensão e não tenho nenhuma vocação para a política, mas eu gostaria muito de hoje estar votando, e como vou votar em umbandistas, votar em pessoas de terreiro, em mulheres de terreiro. Aliás, quero mandar um abraço para as mulheres do Axé do Brasil. Hoje eu sou uma das coordenadoras das mulheres do Axé de São Paulo, e elas estão fazendo um trabalho belíssimo de discutir que é necessária a presença das mulheres, do povo de terreiro também na política. A bancada evangélica cresce a cada eleição, a cada pleito, e isso diz muito para as religiões afro-brasileiras que são seguidamente perseguidas por uma denominação religiosa cristã. Então, ou a gente acorda... Da Umbanda, uma mulher umbandista, ou de uma religião afro,
basta analisar os seus projetos de trabalho, que ela não está visando um projeto para a nossa religião, mas para a sociedade. Para a sociedade. Ela está querendo ser ouvida. Eu acho que ficar à parte do que acontece na sociedade é realmente deixar muitas coisas, na verdade, ter que suportar coisas que não são para nós, né? E, na verdade, quando a gente suporta essas coisas que não são para nós, significa que nós não estamos sendo vistos, né? E tem alguém que tem que ser representado ali. Eu só queria, assim, tem muitas pessoas e muitas jovens que se inspiram e vão se inspirar ainda mais e ter essa inspiração através das suas palavras, do teu exemplo como ser humano, né, antes de tudo. Uma mensagem da Cláudia, da mãe Cláudia, dirigente, depois de décadas atuando, para aquela jovem Cláudia Alexandre, lá quando o pai, o Wilson, chamou, convidou e ela ficou titubeando, que muitas jovens estão nessa caminhada, nesse início. Que mensagem você diria para essa jovem que está iniciando? Primeiro, tenha fé. Eu acho que estar na Umbanda diariamente provas de fé, estar disposta a receber essas provas de fé. E não é prova como sacrifício, não é prova como opressão, mas é você cada vez mais se sentir segura no passo que você dá. Então, eu acho que precisa ter fé. A fé vai trazer amor, a fé vai trazer paz, a fé vai trazer segurança, a fé vai fazer os nossos ouvidos se abrirem um pouco mais, porque ouvir uma entidade, para ouvir a entidade você precisa ter fé, porque às vezes as pessoas entram no terreiro querendo ouvir o que elas querem que seja dito para elas, e são ditos coisas essenciais para que você pegue a chave da porta, abra a porta e você está lá querendo ouvir o que você quer ouvir. Então, eu acho que a fé faz tudo isso. Então, tenham fé. As coisas mais belas são ditas na simplicidade, e como diz os mais antigos, nas entrelinhas, né? E não estão nos livros. Foi um prazer, foi uma alegria, um aprendizado. Eu tenho certeza que para todos nós, muito axé, que Tupinambá, Mamãe Oxum continue iluminando sua caminhada cada vez mais, dando cada vez mais discernimento, sabedoria na sua estrada, e que a gente possa continuar junto nessa jornada aí por muitos anos. E vamos lá conhecer para quero mandar, vai conhecer, eu ia dizer isso, eu quero mandar um convite especial para toda a família da Aldeia da Mata, para que vocês, meus irmãos, o Senhor, Pai, esteja com a gente na primeira oportunidade. Estamos vivendo aí o distanciamento, mas em breve nós podemos visitá-los. Eu quero muito recebê-los lá no nosso terreiro em Paraty. Com a graça divina e a bênção dos guias, a gente também convida todos os filhos lá do Templo da Liberdade, Tupinambá, que é um caboclo que qualquer terreiro que se manifesta tem ali um Tupinambá trabalhando, né? A gente Maravilha. também tem sempre um médium ali, e é sempre um mensageiro, então vai ser uma grande alegria receber vocês lá na roça, em Jarinu, né? Nosso desejo aqui em 2021 vem aí que a gente possa fazer um dia de trabalho somente para agradecer, meu sentimento de gratidão, sempre agradecendo a oportunidade, a presença, essa oportunidade de a gente aprender, beber desse conhecimento, né? Gratidão sempre, que Oxalá continue te abençoando, Tupinambá, coroando, Mamãe Oxum te inspirando cada vez mais para estarmos juntos nessa jornada e brilhando cada vez mais essa estrela Cláudia Alexandre. Axé, a bênção. Foi isso, que gostoso, né? Toda a sabedoria, toda a experiência, esse é o nosso objetivo. A gente aprender com os mais experientes, com aqueles que fazem há mais tempo, né? E a gente ter essa simplicidade, humildade de beber realmente desse conhecimento que eles trazem. Você que ainda não se inscreveu no canal, adiciona aí no sininho, se inscreva. Toda semana a gente está aqui trazendo um novo aprendizado, um novo conhecimento. Arara.